Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, vive numa zona cinzenta muito delicada. A dependência emocional. Um tema super necessário. Totalmente. Porque é fascinante pensar nessa linha, sabe? A linha tênue entre o cuidado, o apego saudável que todo mundo busca numa relação. Sim, o que é normal e esperado. Exato. E o ponto em que a identidade de uma pessoa começa, sei lá, se dissolvendo do parceiro. O amor que deveria impulsionar vira uma âncora. E para guiar essa nossa exploração, a gente está com um artigo da revista Cláudia. O título é Dependência Emocional, Sintomas e Caminhos para a Libertação. Um título bem direto. Sim. E a nossa missão aqui é desempacotar as ideias dele. Desde, como reconhecer os primeiros sinais, até os passos mais práticos para recuperar a autonomia. E é um tema crucial porque o apego em si não é o vilão, né? O próprio material já começa dizendo isso, ele é esperado, é até necessário. Certo. A grande questão que o artigo coloca e que a gente vai discutir é sobre a dose. Quando que esse sentimento que é natural, que é saudável, transborda e vira uma armadilha? É essa fronteira que o material ajuda a gente a mapear. Certo, vamos começar a mapear então. O artigo abre com um caso que eu achei muito poderoso, por ser sutil. O da Cristina, né? Esse mesmo. Cristina é uma publicitária de 27 anos. A história dela não é de um evento, traumático, mas de um processo gradual, quase invisível. E que durou anos. Exato. Durante um relacionamento de quase 5 anos, ela foi, aos pouquinhos, abrindo mão das próprias escolhas. E a gente não está falando de grandes decisões. Não, nada disso. Era o dia a dia. O que comer no jantar, qual filme assistir, coisas pequenas. E tem um detalhe aí que o artigo ressalta, que eu acho que é a chave para entender como o ciclo começa. Ela não via isso como um problema. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela conta que, por se achar indecisa, ela sentiu um alívio. Ah, que bom, ele decide. Era como se o parceiro estivesse tirando um fardo dela. Essa percepção de cuidado mascara a perda de autonomia. É uma armadilha super confortável no começo. Mas o que me chama a atenção é como essas pequenas concessões, somadas, Ao longo de 5 anos, criaram um efeito dominó gigantesco na vida dela. é a tal da sutileza do processo. A dependência raramente chega anunciando, sabe? Ela se infiltra nas pequenas coisas. E o artigo conecta essa experiência da Cristina a uma definição da psicóloga Giovanna Zordal, que é muito precisa. Qual é a definição dela? Ela diz que a base da dependência é a busca por uma aprovação externa para aquilo que a gente deveria sentir internamente. Nossa satisfação, nossa segurança. Entendi. É como se a pessoa entregasse o controle do seu termômetro emocional para o outro. Perfeito. É isso. E o parceiro se torna o único validador de quem ela é. O momento da virada para Cristina, segundo o texto, foi justamente no término. Foi quando a casa caiu. Totalmente. Ela olhou para a própria vida e se sentiu, nas palavras dela, assustada. Percebeu que não tinha mais um círculo de amigos que fosse só dela. Que os hobbies dela estavam todos atrelados aos do ex. Nossa. A frase que ela usa é muito forte. Eu não sabia mais o que de fato me pertencia. É uma crise de identidade profunda. A pessoa se olha no espelho e não se reconhece mais sem o filtro do outro. E foi aí, nesse desespero, pesquisando para entender o que estava sentindo, que ela encontrou o conceito de dependência emocional e começou a terapia. Essa história da Cristina já levanta uma questão fundamental, né? Por que isso acontece? É um traço de personalidade? Tem gente que é mais propensa a isso? Boa pergunta. E o artigo avança para essa questão, para as raízes do problema, e já começa quebrando um mito. Sim, e isso é muito, muito importante. A psicóloga Giovanna Zordal é categórica nisso. Ela afirma que não existe uma personalidade dependente inata. Ninguém nasce com essa predisposição. Ufa! A expressão que ela usa, e que eu achei excelente, é terreno fértil. A dependência é algo que se desenvolve, que é semeado ao longo da história de vida da pessoa. Terreno fértil. Eu gosto disso. Tira um pouco a culpa do indivíduo, sabe? De ser um defeito de fábrica e coloca o foco na história, nas experiências. Exatamente. O artigo busca até uma base teórica para isso, na teoria do apego do psicanalista John Bowlby. De forma bem simples, a dependência emocional seria o que essa teoria chama de apego inseguro.
um padrão de vínculo que a gente aprende lá na infância. E o que aduba esse tal terreno fértil? A fonte lista alguns fatores bem claros. O primeiro é ter crescido em um lar instável, talvez com violência física ou psicológica. Um lugar onde a segurança era imprevisível. Ou seja, a pessoa aprende desde cedo que afeto é uma coisa condicional, instável, e leva esse modelo para a vida adulta. Perfeitamente. O segundo fator é uma baixa autoestima crônica. Aquela sensação constante de não sou bom o suficiente. Que já deixa a pessoa vulnerável. Muito. E o terceiro, que meio que amarra tudo, são as referências afetivas negativas. O artigo tem uma citação da psicóloga que é, um soco no estômago de tão precisa. Manda. Ela diz: se a relação entre os meus cuidadores era perpetuada por insegurança, hostilidade e ciúmes, a tendência é que eu internalize tais traços como ideais em um namoro ou casamento. Uau! É brutal. A pessoa não só tolera, mas ela busca um padrão que ela reconhece como normal, mesmo que seja disfuncional. É o que ela conhece como amor, né? Faz muito sentido. Mas fico pensando como esse terreno fértil se manifesta na prática. Quais são as bandeiras vermelhas, assim, no dia a dia? Essa é a ponte perfeita para outra perspectiva que o artigo traz, a do comunicador e psicoterapeuta Mário Dominovski. Ah, sim. Ele foca exatamente nesses sinais práticos e o conceito central que ele usa é a negligência da individualidade. Ele tem uma analogia ótima, diz que uma relação saudável tem 3 entidades: o eu, a outra pessoa e o nós. E na dependência emocional, imagino que o nós devora os outros 2. Exatamente, você usou a palavra perfeita, devora. O nós vira uma entidade totalitária que apaga as individualidades. Para a relação ser saudável, ele defende que é preciso nutrir os 3. Parece meio abstrato, mas imagino que tem exemplos bem concretos de como isso acontece. Sim, são exemplos que, todo mundo vai reconhecer. Ele fala, por exemplo, de viagens. É normal e saudável o casal fazer uma viagem junto, né? Isso é nutrir o nós. Claro. Mas também precisa ser igualmente normal e saudável eu fazer uma viagem só com os meus amigos. Ou a outra pessoa viajar a trabalho sem que isso gere uma crise de insegurança. Isso é nutrir o eu e o outro. Entendi. É sobre ter espaços onde a identidade de cada um pode respirar, né? Isso! Outra situação clássica que ele cita é aquela resposta automática, sabem? Antes de aceitar um convite. Deixa eu só ver se o meu namorado pode. Ah, essa é clássica. Não é sobre alinhar agendas, o que é normal. É sobre anulação da própria vontade. Como se a pessoa não pudesse ter uma vida social desvinculada. A agenda dela vira um apêndice da agenda do outro. É um sinal sutil, mas que diz muito, né? Sobre quem tem o poder de decisão ali. E o artigo conecta isso com as consequências. Lembro de uma frase da Giovanna Zordan que me marcou. Qual? Ela diz que a combinação de falta de autoconhecimento e busca por validação externa é a receita certa para dar tudo errado. E esse dar tudo errado vai muito além de só ser infeliz no namoro. As consequências a longo prazo são graves. A primeira é o adoecimento, físico e mental. Ansiedade, depressão. Exato. O material fala no desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão como resultado direto. A segunda é que a própria relação vira um campo minado, um estado de alerta constante para os 2 lados. E imagino que o medo central seja sempre o mesmo? O medo paralisante do abandono. É a terceira e talvez a mais devastadora consequência. A pessoa vive com aquele pensamento aterrorizante. E se ele me trocar? E se ela me abandonar? E esse medo justifica tudo. Todas as concessões, todos os sacrifícios. É um ciclo vicioso. Ok, o quadro cadê sombrio. Ansiedade, medo constante. A matéria não deixa a gente nesse beco sem saída, certo? Tendo feito o diagnóstico, quais são os caminhos para a libertação que ela aponta? Felizmente, sim. O artigo dedica uma boa parte a isso, às estratégias. E organiza de forma bem estruturada, começando pelas sugestões do Mário Dominovski. Certo. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é a autoanálise. É preciso identificar os próprios padrões. Ele usa uma citação ótima.
Só conseguimos enxergar a ilha ao sair dela. Perfeito. Ilustra bem como é difícil ter perspectiva quando se está imerso na situação. Precisa de um distanciamento. Exato. E como se faz isso na prática? Aí entra o segundo passo dele: desenvolver a autonomia de forma progressiva. Ele sugere começar com decisões de baixo impacto. Tipo, Coisas pequenas. Escolher o delivery do jantar sem consultar o outro. Decidir o filme. Aos poucos, exercitando esse músculo da decisão, a pessoa ganha confiança para tomar decisões de alto impacto. é um treinamento basicamente. Começar com os pesos leves para depois conseguir lidar com os mais pesados. Exatamente. E para apoiar esse processo, ele recomenda práticas como mindfulness e meditação. Não como solução mágica, mas como ferramentas para aumentar a consciência sobre as próprias emoções, os gatilhos. Entendi. E a psicóloga Giovanna Zorda, ela também oferece ferramentas. Sim, e são super complementares. Ela foca em perguntas de autoavaliação que são muito poderosas. Que tipo de perguntas? Perguntas como: qual é o tipo de vida que eu gostaria de estar vivendo? Estou vivendo de acordo com os meus valores? E a minha favorita: o que traz potência para o meu ser? Nossa, são perguntas que ninguém pode responder por você, né? É um chamado à responsabilidade. Totalmente. E, além dessa reflexão interna, ela sugere ações externas. Buscar atividades em grupo. Aula de dança, esporte, clube do livro. Para existir para além dos relacionamentos, como o artigo diz. Isso, para reconstruir uma identidade social e perceber que pode ser valorizada em outros contextos, não só pelo parceiro. Todas essas soluções parecem girar em torno de um conceito que às vezes soa meio clichê: a autoestima, o amor próprio. Sim, Mas o que eu gostei no artigo é que ele tenta desmistificar isso, tornar a ideia de trabalhar a autoestima algo mais concreto. sim, esse é um dos pontos altos do material. A Giovanna Zordan quebra o conceito de autoestima em 3 pilares práticos. O primeiro é o autovalor. Alto valor. E a definição é importante. Não é se achar bom em algo, mas a sensação de ser uma pessoa valiosa para os outros. Interessante. Então, o alto valor se constrói na interação social. Exatamente. O exemplo que ela dá é muito claro. Quanto mais eu encontro as minhas amigas, dou conselhos e passamos momentos juntas, mais eu me percebo como uma pessoa de valor. Fortalecer amizades, por exemplo, é uma forma direta de construir alto valor. Entendi. E isso se conecta com o segundo pilar que o artigo menciona, a autoeficácia. Totalmente. Um alimenta o outro. O segundo pilar é a autoeficácia, que é o sentimento de ser capaz, de ter competência em alguma área. Certo. Isso se fortalece quando a gente se coloca em situações onde sabe que tem um bom desempenho. Seja no trabalho, num hobby, cozinhando. Quando você se sente eficaz, isso reforça seu valor. E o terceiro pilar seria a autoimagem. Como ele se encaixa aí? A autoimagem é como a gente se enxerga, fisicamente e internamente. A psicóloga explica que essa imagem é construída desde a infância, a partir do que a gente ouve sobre nós. Se uma criança ouve críticas sobre o corpo, a inteligência, ela cresce com essa crença. Trabalhar a autoimagem é aprender a se olhar com mais gentileza. Então, se eu entendi bem, a estratégia é fortalecer o alto valor com as relações, a autoeficácia com as competências e a autoimagem com um olhar mais compassivo. É um plano de ação bem claro. É um tripé. Se um pilar está frágil, a estrutura toda fica instável. E o artigo conclui essa parte explicando o grande risco de não trabalhar isso. A pessoa se adapta demais ao outro porque, no fundo, ela acredita que mais ninguém no mundo a aceitaria. E essa crença é a corrente. Recapitulando o que a gente viu, é uma jornada bem completa. Saímos da história da Cristina, que mostrou os sinais sutis, passamos pelo conceito de terreno fértil para entender as raízes. Sim, E chegamos nesse conjunto de ferramentas práticas para reconstruir a autonomia e a autoestima, pilar por pilar. e antes da gente fechar, o artigo traz um adendo final do Mário Dominowski que é crucial e cheio de esperança, eu diria. Opa, qual é? Perceber-se numa relação de dependência não significa necessariamente que o relacionamento precisa terminar. Ah, isso é importante. Muitas vezes a dinâmica pode ser ajustada. E qual seria a chave para esse ajuste? A comunicação.
Segundo ele, é preciso ter a coragem de conversar, apontar o que incomoda, o que está asfixiando e negociar novos termos. Ele encerra com uma citação que eu achei muito poderosa. É muito mais fácil cicatrizar um arranhão do que curar uma ferida profunda. Ou seja, quanto antes essa conversa acontecer, melhor. Exatamente. Maiores as chances de o casal encontrar um novo equilíbrio mais saudável para ambos. É um lembrete importante. O diagnóstico não é uma sentença de morte para a relação, mas um chamado para transformação. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Com certeza. O artigo foca muito em reconstruir o eu dentro de um relacionamento amoroso. Mas a provocação que fica talvez seja mais ampla. Quais pequenos eus, sabe, aqueles interesses, hobbies, amizades, que a gente deixou adormecer, não só no amor, mas em outras áreas da vida? Engolidos pela rotina, pelo trabalho. Exato. E como seria dar um pequeno passo, hoje mesmo, para despertar um deles? Fica aí a reflexão.